Olá, meu nome é Silvana Prado e eu estou aqui para dar continuidade ao vídeo anterior, que eu falei um pouco sobre uma pessoa que foi diagnosticada com fobia social e nós fizemos as rodadas do IFT e na primeira rodada ela sentiu um alívio imenso e mudou totalmente de perspectiva. E aí eu comentei que isso é chamado de maravilha de um minuto, milagre de um minuto. É quando existe essa mudança cognitiva muito profunda, que hoje nós entendemos melhor, que se chama reestruturação cognitiva ou reconsolidação de uma memória. A memória desaparece e outra aparece no lugar. E eu falei sobre a técnica do filme, só que eu só comentei do caso e eu gostaria de demonstrar um pouquinho como que a técnica do filme funciona. Eu iniciei com a técnica dando uma espiada, que é mais um estilo de fazer o IFT do que uma técnica, conforme eu comento no meu livro. E eu comecei porque ela disse que sentia vontade de vomitar só de pensar no assunto, vomitar e chorar. Então nós começamos a fazer uma rodada de 0 a 10 quando você pensa nesse assunto, o que você sente. E ela disse que sentia vontade de vomitar e chorar. E ela não tinha me contado o que era porque ela não tinha coragem de narrar, de tão envergonhada que ela estava. Então nós começamos a fazer as rodadas, ainda que eu só de pensar naquele momento, eu sinto vontade de vomitar e de chorar, eu escolho ficar mais calma e tranquila. Ainda que eu, só de pensar naquele momento, sinto essa vontade muito grande de vomitar e de chorar, eu escolho ficar mais calma e tranquila. Ainda que eu sinta muita vontade de chorar e vomitar quando me lembro daquela cena, eu escolho ficar mais calma e tranquila. Essa vontade de chorar, essa vontade de vomitar, essa vontade de chorar e de vomitar. Essa vontade de chorar e de vomitar, vontade de chorar e de vomitar, vontade de chorar e de vomitar. Essa vontade de chorar e de vomitar. Muitos dos meus vídeos agora vão aparecer com eu batendo nesses pontos dos pulsos, porque diversos dos mestres do IFT têm usado esse ponto em vez do topo da cabeça. Aqui tem pontos para vergonha, culpa, remorso, e também quando você bate nesses pontos, você atinge todos os meridianos da ponta dos dedos. Alguns estudos indicam que ele é mais efetivo do que o topo da cabeça, e eu tenho usado esse ponto com mais frequência. Então nós fizemos as rodadas e se você for fazer, você vai dar um número de 0 a 10. No caso dela era 10. E quando nós terminamos era 0. Porque ela disse que estava com dó das pessoas. Então o que você pode fazer é pegar um papel, escrever alguma coisa algum trauma que você teve, ainda que eu acho que ninguém deve trabalhar com trauma sozinho. Você escreve o trauma ou a lembrança extremamente desagradável ou vergonhosa e você coloca de 0 a 10 e faz uma rodada. Por exemplo, se foi aquele dia que meu pai me machucou, com palavras bem simples, como a Anne Adams, que é a coach número 1 dos Estados Unidos, falou no evento Mentes Brilhantes, quanto mais simples, melhor. Ela não gosta das complicações que o pessoal faz hoje. Como nós fizemos uma rodada e ela imediatamente falou que sentia piedade deles, eu pedi para ela, eu queria confirmar, então eu pedi para ela que ela desse um nome para o filme. Ela deu o nome do filme, eu até falei errado no outro vídeo, foi abuso indireto. E aí ela começou a narrar o evento, que é isso que acontece nessa técnica do filme, que é a mais poderosa dentro do IFT. Você narra o evento e cada vez que a emoção sobe, você para e você faz as rodadas. Então você tem absoluta certeza que tudo em relação àquele evento foi neutralizado. Então vamos dizer que nós começamos no momento que ela abriu os olhos e viu uma cena. Então eu perguntei para ela, o que você sente? Ela falou assim, eu sinto uma coisa no peito, uma coisa muito ruim no peito, de 0 a 10 quanto que é 8. Então vamos fazer as rodadas para isso.
Aí nós começamos a fazer, ainda que eu sinta essa coisa ruim no peito, quando eu me lembro de ter visto aquela cena, eu escolho ficar mais calma e tranquila, ainda que eu sinta esse aperto no peito quando eu me lembro de ter acordado e ter visto aquela cena, eu escolho ficar mais calma e tranquila, ainda que eu sinta essa dor no peito quando eu me lembro que eu acordei e vi aquela cena, eu escolho ficar mais calma e tranquila. Aquela cena traumatizante, aquela cena que eu vi, aquela cena traumatizante, ou o que você estiver sentindo, aquela surra que eu levei, ou aquela decepção que eu tive, só uma frase bem curta, aquele momento de dor que eu tive, e eu fiz 3 vezes com ela, aquele momento de dor, foi um momento terrível, foi um momento terrível, foi um momento terrível. Eu gostaria de apagar da minha memória aquele momento de dor, aquele momento de dor. E quando nós terminamos, eu pedi para ela avaliar, e você vai avaliar no seu caso também. Diminuiu para 2, diminuiu para 3? Ela disse sim, diminuiu para 2. Então nós temos uma rodada. Ainda que eu sinta esse restante de desconforto e mal-estar quando eu me lembro daquela cena, eu escolho ficar mais calma e tranquila. E aí eu inseri, eu me aceito de forma incondicional, para ver se ela aceitaria, e ela aceitou. Ainda que eu me sinta desconfortável, essa coisa desagradável no peito, eu escolho me aceitar apesar de tudo que aconteceu. Ainda que eu sinta esse restante de desconforto no peito quando eu penso naquela cena, eu escolho me aceitar, a responsabilidade do que aconteceu não foi minha. Eu vi que ela estava preparada para inserir o que a gente chama reenquadramentos. Então, esse restante de desconforto no meu peito, quando eu me lembro daquela cena, esse restante de desconforto, restante de desconforto. Nós paramos, eu esqueci de dizer, sempre respirando 3 vezes depois que você termina. Eu perguntei para ela, ela disse que não sentia nada, e é o momento para você também. Se for o caso, se você estiver trabalhando com alguma coisa, se tiver de um número acima de 3, você deve fazer outra rodada e perceber se não surgiu nenhum aspecto. E nós continuamos, ela foi até o final, e foi por isso que ela teve essa sensação de que de que as pessoas mereciam compaixão, que ela tinha dó das pessoas por serem ignorantes. Mas depois eu falei, e aí, o que aconteceu? Ela falou, nossa, eu me lembrei de uma coisa que eu não me lembrava. E aí ela foi contar. No outro dia, eu contei para uma pessoa, e depois, mais tarde, nós fomos almoçar num restaurante. Ela tinha simplesmente 5, 6 anos, e a mãe dela contou para o padrasto que quando ela chegou na mesa, ela chegou um pouquinho atrasada com os irmãos, o jeito que o padrasto olhou nela, ela falou, ele me destruiu, era um olhar de juízo, e ela começou a chorar. E aí, quando isso acontece, você começa a chorar, você para com tudo e começa só a bater nos pontos. Eu estou segura, respirando fundo, sempre é importante respirar, não feche os olhos, eu estou calma e segura, eu estou segura, está no meu passado. E nós fizemos as rodadas até que ela se sentiu totalmente calma. Eu perguntei, podemos prosseguir? Ela falou que podia. E aí ela disse que depois dessa rodada eu percebo que essas pessoas realmente eram muito ignorantes. E aí ela começou a sentir raiva, muita raiva, porque ele a tratou, ele pediu para ela se levantar da mesa e ir sentar em outra mesa. Uma menina de 5, 6 anos, nós imaginamos o impacto que isso tem. E ela foi aquela caminhada da vergonha, né? Ela sozinha se levantando da mesa, os familiares olhando, e ela caminhando até a outra mesa e se sentando lá sozinha. Então a frase que ela usou foi, eu senti raiva, ele me tratou como se eu fosse uma sem vergonha. Uma criança de 6 anos tem noção. Então nós fizemos rodadas para isso, de 0 a 10, quanto que é essa raiva? Ainda é 10. Então nós fizemos as rodadas, se você for fazer,
ponha no papel a emoção que você está sentindo quando você se lembra desse evento. Ainda que eu sinta essa raiva, ou essa tristeza, ou essa mágoa, eu escolho me abrir para novas possibilidades. Ainda que eu sinta essa raiva, essa mágoa do que aquela pessoa me fez, ela com o olhar me destruiu, apesar de tudo, eu me abro para novas possibilidades. Ainda que eu me sinta ainda tão transtornada quando eu me lembro daquele evento, eu sinto essa raiva imensa, eu escolho me abrir para a luz divina e novas possibilidades. Essa raiva dele, essa raiva, ele me olhou como se ele fosse um juiz. Ele me olhou como se eu fosse uma sem vergonha. Ele me olhou como se eu fosse uma sem vergonha. Ele me olhou como se eu fosse uma sem vergonha. Ele me olhou como um juiz. Ele me condenou. E eu era tão pequenininha. E eu tive de levantar daquela mesa e caminhar sozinha para outra mesa. Eu era tão pequenininha e eu tive de me levantar na mesa e sozinha, com todos me olhando, eu caminhei até a outra mesa. Sozinha, com vergonha, ele me olhou como se eu fosse uma sem vergonha e eu tive de caminhar sozinha até a outra mesa. Esse trauma, e você pode completar com o que você sente, esse trauma, Nós paramos, respire fundo, inspira e respira. E ela sentiu que a raiva diminuiu e ela disse que ela realmente tinha pena dessa pessoa que tinha feito, desse padrasto dela. E ela percebeu, é por isso que eu não quero ir nos lugares. É por isso que eu não quero entrar nos lugares, porque quando eu caminho entrando num lugar, a impressão que eu tenho é que ainda os olhos dele estão em mim, ainda me condenando. E eu percebo que isso me acompanhou a vida inteira, está atrapalhando muito a minha vida. E aí nós fizemos uma outra rodada para isso. Ainda que até hoje eu tenho vergonha de caminhar, porque quando as pessoas me olham, eu lembro do olhar do meu padrasto. Eu escolho me amar e me aceitar a si mesmo, apesar de tudo que aconteceu. E esse amar e aceitar, a gente tem que saber quando você vai inserir isso, porque se a pessoa não estiver bem, ela não vai conseguir falar esse amar ou aceitar. Ela aceitou e eu continuei. Ainda que até hoje, quando eu caminho ou eu entro num lugar, eu me lembro do olhar do meu padrasto como um juiz. E até hoje eu tenho medo de entrar em lugares públicos. Apesar de tudo, eu escolho me amar e me aceitar. Eu era só uma criança e eu não tive culpa de nada. Ainda que eu até hoje sinta que quando eu entro num lugar e as pessoas me olham como se eu estivesse sendo acusada, eu escolho me amar e me aceitar e lembrar que eu era apenas uma criança. Não fui eu que errei, foi ele que errou. E eu sou uma pessoa maravilhosa e muito corajosa. E aí nós continuamos. Até hoje eu tenho medo do olhar das pessoas. Até hoje eu tenho medo do olhar das pessoas. Quando as pessoas me olham, parece que é meu padrasto que está me olhando e me condenando. Até hoje eu tenho medo de andar em lugares públicos, porque as pessoas estão me olhando como olharam para aquela menininha. Mas eu não sou mais aquela menininha, eu sou uma mulher, enfrentei tudo com muita coragem e eu continuo lutando para me libertar. Eu não fui responsável, a ignorância dele que causou tudo isso. Aquela menininha ainda sente vergonha e ela está aqui para me proteger. Mas eu não preciso mais daquela menininha. Ela já me protegeu e hoje eu não preciso mais dela. Eu escolho me libertar daquele momento e de todos os efeitos que causaram em minha vida. Eu escolho me libertar daquele momento e de todos os efeitos que causaram na minha vida. Eu sou uma pessoa forte. Eu venci esse momento tão difícil com muito heroísmo até, e a responsabilidade é deles. E talvez eu consiga no meu coração um pouco de compaixão para perdoar
porque essa pessoa realmente fez porque era ignorante, porque ela me tratou a maioria do tempo com amor. Eu sou uma pessoa corajosa, eu me admiro, eu fui muito corajosa, aquela menininha foi muito corajosa, eu não preciso mais dessa proteção, eu posso ficar totalmente livre dela. Eu sou uma mulher bonita e inteligente, eu sou uma mulher bonita e inteligente e eu mereço ser admirada. Inspira, respira. Nós fizemos ainda algumas rodadas adicionais para coisas melhores. E aí eu pedi para ela contar o filme de novo, do início ao fim. Nós fomos viajar e tudo que foi acontecendo até ela chegar no momento que ela viu a cena, passou a cena, até o momento em que ela foi excluída da mesa. E ela contou tudo com muita tranquilidade, e aí você sabe que houve uma reconsolidação da memória. Porque quando você fala de um evento batendo nesses pontos, esses pontos mágicos, a memória se abre. Porque a memória são peptídeos, um ligado ao outro. É como se fosse um Lego. E você faz uma figura de raiva, faz um bonequinho de raiva. E quando você bate nos pontos e o seu cérebro libera essas substâncias que relaxam, então o bonequinho do Lego se abre, o bonequinho da vergonha, da raiva, e entra no meio esses neurotransmissores que relaxam. E quando a memória se fecha, ela se fecha totalmente diferente. Às vezes ela passa a não existir, ou ela existe de uma forma muito menor. E aí é onde a gente faz uma segunda rodada para neutralizar aquilo. Bom, eu espero que isso te ajude a entender mais um pouquinho da técnica do filme, que o pessoal tem me escrito para pedir. E no próximo vídeo eu vou falar sobre como usar o bonequinho para trabalhar com criança. E eu peço que você, se quiser mais informações, existe o meu site www.silvanaprado.psc.br. E o meu livro está para ser liberado e ele vai trazer todas essas informações em detalhes. E tem outros vídeos também que você pode assistir que podem te ajudar. Eu te desejo tudo de bom e te agradeço e espero te ver no meu próximo vídeo. Obrigada.